Olá! Hoje nós vamos falar sobre África pré-colonial. Esse momento do continente africano ele é super importante para que a gente entenda um pouco sobre a diversidade de tribos e culturas que existiam naquele espaço geográfico antes da colonização europeia. Então, esse assunto ele é um pouco deixado de lado. Só que a gente precisa conhecer isso para desmistificar uns mitos e estereótipos que foram arraigados na nossa sociedade, na nossa cultura ao longo do tempo. Ok? Então vamos. Antes da imposição colonial europeia, a África vibrava com uma riqueza de reinos, impérios e culturas. Uma história complexa e fascinante que nos convida a uma jornada através do tempo, desvendando as raízes de um continente vibrante. No coração da África Ocidental, dois reinos se destacaram, o Reino do Ghana e o Império do Mali. Entre os séculos 7 e 11, o Reino de Ghana prosperou na região entre o deserto do Saara e os rios Níger e Senegal, impulsionado pelo comércio do ouro e por uma organização social muito complexa. O Império do Mali, sucessor do Reino de Ghana, dominou a África Ocidental entre os séculos 12 e 14. A sua riqueza era proveniente do comércio de ouro, do controle das rotas comerciais que cruzavam o Saara e da cobrança de impostos. Esse império era famoso pela sua estabilidade política, avanços sociais e científicos e pelas grandiosas bibliotecas que reuniam conhecimento de diversas áreas. A cidade de Timbuktu, antiga capital do império, era um centro de estudos e cultura que atraía intelectuais de todo o mundo. Outras sociedades africanas também ostentavam notável conhecimento e desenvolvimento. O Império da Etiópia se destacava por sua cultura cristã e resistência à colonização europeia, enquanto o Império Monomotapa era famoso pela metalurgia e pelo comércio marítimo com o Oceano Índico. Abrangendo uma vasta região da África Ocidental, o Reino do Congo ostentava uma organização política complexa e um exército poderoso. A sua capital, Mbanza, Congo, era um centro urbano próspero com cerca de 40 mil habitantes. A introdução do cristianismo no século XV influenciou a cultura e a sociedade do reino. O Congo lutou contra a colonização europeia e a sua história demonstra a riqueza e a complexidade das sociedades africanas pré-coloniais. Localizado na atual Nigéria, o reino do Benin era famoso por suas esculturas em bronze e marfim. A cidade de Benin era um centro cultural e religioso muito vibrante. O comércio de escravizados e de produtos como marfim e óleo de palma impulsionavam a economia do reino. Desvendar a cultura da África pré-colonial é um desafio, pois a tradição oral era predominante, dificultando a preservação da história. Guerras e a colonização europeia também destruíram muitos artefatos e documentos. Antes da imposição colonial, a África vibrava com uma grande diversidade de tribos, grupos e sociedades. Essa diversidade floresceu em reinos e impérios grandiosos e complexos, cada um com a sua própria história, cultura e organização social. Felizmente, alguns tesouros sobreviveram. As bibliotecas do Mali, com seus milhares de manuscritos, revelam um passado rico em conhecimento. Escavações arqueológicas desenterram cidades, artefatos e outros objetos que fornecem informações sobre as sociedades do passado. As tradições orais, transmitidas de geração em geração, preservam costumes e conhecimentos ancestrais. O Egito Antigo, apesar de ser frequentemente associado ao Oriente Médio, era uma sociedade africana vibrante, localizada no nordeste do continente, próximo ao deserto do Saara. As pirâmides, monumentos aos deuses, a escrita hieroglífica e o papiro são alguns dos legados deixados por esse povo. Embora a influência cultural e histórica do Egito se estendesse ao Oriente Médio, estudos arqueológicos e históricos revelam sua profunda conexão com outras sociedades africanas. Os líbios, por exemplo, forneciam mão de obra e soldados ao reino egípcio, enquanto os núbios, localizados ao sul do Nilo, ocupavam um papel de destaque no exército. O rio Nilo, vital para a civilização egípcia, era palco de frequentes migrações, recebendo povos de diversas partes da África. Essa constante interação demonstra como o Egito Antigo estava intrinsecamente ligado ao continente africano. Ao contrário do que muitos imaginam, o Egito Antigo não era uma ilha isolada, mas sim uma sociedade africana complexa e interligada, que contribuiu significativamente para a história e a cultura do continente.
Fundado no século 8 a.C., na entrada ocidental do Mediterrâneo, Cartago ascendeu de um centro comercial de alimentos e bebidas para se tornar um dos maiores entrepostos comerciais do mar Mediterrâneo no século V a.C. Ostentando uma imponente marinha, sua localização estratégica a converteu num ponto de encontro e intercâmbio cultural entre diversos povos que navegavam pelo Mediterrâneo. Mas Cartago não se limitou a essa região. Ao longo da sua história, ela explorou rotas comerciais que ultrapassaram o deserto do Saara, expandindo seu alcance para além das áreas desérticas ao sul de África, coisa que não era fácil. As crenças e religiosidades africanas, transmitidas pela tradição oral, formam um conjunto rico e diversificado. Apesar da influência do cristianismo e islamismo, essas crenças ancestrais se mantiveram fortes, com destaque para as mitologias berbere, egípcia, Akan, Yorubá, Yugubara, Akamba e Zulu. No norte da África, os berberes cultuavam os mortos e mumificavam seus corpos, prática que possivelmente influenciou os antigos egípcios. Já os Akãs, presentes em Gana, narram a história de Anansi, um ser humano aranha que busca sabedoria com o deus Nyame, evidenciando a importância da oralidade na cultura africana. A história da religiosidade africana é complexa e marcada pela interconexão entre diferentes povos. A mitologia iorubá, por exemplo, influenciou crenças em outras regiões da África e no Brasil, através do tráfico negreiro, sendo base para religiões afro-brasileiras como o candomblé e a umbanda. Essas religiões cultuam os orixás, divindades que representam forças da natureza. No Brasil, há uma maior diversidade de orixás cultuados, enquanto na África, o culto geralmente se concentra em uma divindade por região, como Xangô, em Ioió, na Nigéria, divindades femininas ligadas aos rios, como Oiá e Ansan, também são cultuadas, e especialmente nas margens do rio Níger. A riqueza das crenças e religiosidades africanas demonstra a vitalidade e a diversidade cultural do continente, perpetuada através da tradição oral e da interconexão entre seus povos. Agora a gente vai dar uma olhadinha num card que resume um pouquinho de tudo isso que a gente falou. Então vamos lá. Reinos de maior destaque na África Ocidental. Ih, tá faltando um L. Destacam-se o reino de Gana, conhecido por seu comércio de ouro entre os séculos 7 e 11, e o Império do Mali, que prosperou no século 13 como um dos maiores impérios da história africana devido ao comércio e à estabilidade política. Não sei se vocês conhecem, mas tem um governante muito conhecido do Reino de Mali, que ele é entendido como possivelmente o homem mais rico da história, que é o Mansa Musa. Vestígios materiais que provam a relação entre o Egito Antigo e o Sudão. A cidade de Timbuktu, antiga capital do Império do Mali, é um exemplo significativo. Recentemente, em 2019, milhares de manuscritos e pergaminhos foram resgatados na cidade, datados de cerca de 800 anos e tratando de temas diversos como astronomia, medicina e evidenciando a riqueza cultural e o intercâmbio entre as regiões. Mitologia da África Ocidental que influencia religiões afro-brasileiras. Destaca-se a mitologia iorubá, que se espalhou pelo Brasil devido ao tráfico de escravos, influenciando práticas religiosas afro-brasileiras como o candomblé e a umbanda. Essas religiões cultuam divindades associadas às forças da natureza como Oiá e Xangô. Importante centro comercial e de trocas culturais localizadas no norte da África. A cidade de Cartago, fundada no século 8 a.C., foi um dos maiores entrepostos comerciais do mar Mediterrâneo no século 5 a.C. Sua localização estratégica permitiu não apenas interações comerciais com a região do Mediterrâneo, mas também a exploração de rotas comerciais que se estendiam pelo continente africano, contribuindo para um intenso intercâmbio cultural. Então aqui a gente conseguiu fazer um resumão de tudo que a gente viu até agora. A história da África pré-colonial é muito rica, complexa e fundamental para descolonizar o conhecimento, valorizar a herança africana e combater o racismo.
Quando nós falamos em descolonizar o conhecimento, a gente está querendo dizer que nem tudo relacionado a países que tiveram uma cultura de colonização, um histórico, um passado de colonização, nem tudo relacionado a esses espaços se resume a essa colonização. Existe uma história anterior a isso. Então, essa é a ideia do descolonizar o conhecimento, principalmente quando a gente fala de continente africano, ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, mantenham seus estudos sempre em dia e até a próxima aula.